Olá, gente! Estamos com mais um podcast Pet e Vida MCZ e hoje vamos conversar com a médica veterinária Bruna Costa. Ela que é baiana, mas está em Alagoas aqui fazendo seu trabalho ser ampliado, principalmente ela que é formada, em medicina veterinária, tem pós-graduação em oftalmologia veterinária e é mestra em ciência animal. A gente vai conversar sobre diversos assuntos e o principal deles é ligado à oftalmologia animal. Veterinária, no caso. Me explica uma coisa, doutora. Eu agradeço muito por você estar aqui conosco e queria saber de você, quais são, a priori, quais são as doenças oculares mais comuns que a gente pode encontrar tanto em cães quanto em gatos? Olá, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui nesse podcast. Trazendo um pouquinho aí, desse meu estudo, trabalho, que eu venho atuando aqui, não só em Alagoas, mas na medicina veterinária. Eu sempre gosto de elencar as coisas, Eu gosto muito do termo One Health, que é a saúde única, Nada está isolado, Isso. Uma coisa sempre puxa a outra. E eu sempre trabalho, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, Imagina. Eu passei a conhecer esse termo da saúde única com a médica veterinária Eveline Marques. Sim, conheço. E eu acho imprescindível a gente trabalhar a questão da saúde única. Pode continuar. Pronto. E aí eu gosto de elencar isso, trazendo um pouco, não só da oftalmologia, que é minha grande paixão na clínica médica veterinária, mas na pesquisa em si, As doenças parasitárias. Sim, e aí trazendo a sua pergunta, Quais são as ocorrências mais comuns na oftalmologia veterinária de cães e gatos? E aí eu lhe digo que eu consigo juntar essas duas grandes áreas que eu amo de paixão, que é a oftalmologia e a parasitologia. Sim. As maiores ocorrências são as transmitidas por vetores e as zoonoses, que são as atidozoonoses, são doenças que podem ser transmitidas do homem ao animal e animal ao homem. Como, por exemplo, a doença do carrapato, tão popularmente falada, que é transmitida por alguns carrapatos, as hemoparasitoses como um todo, a leishmaniose, Hemoparasito, que é aqueles que albergam células do sangue, É destinada, trazendo um pouco da nomenclatura, de hemácias. Então, eu digo a você, a maior casuística de oftálmica, tanto para cães e gatos, estão atrelados, sim, a parasitárias, mas como algumas enfermidades, mas voltando à oftalmologia, ela sempre vai ser secundária, ela nunca vem isolada, por isso que eu falo da questão saúde única. E maior parte delas é secundária, seja ela externa, algo isso externo. Isso, no caso, o problema ocular, Ocular. Seja ela algo externo, algum trauma que o animal sofreu, por brigas, questão territorial, Aquelas fugidinhas de casa, por isso a importância, de ter esse animal, a posse responsável, já vem outras coisas. Então, assim, você percebe que eu já vou trabalhando outros setores da saúde. Porque são interligados de fato. São interligados. A úlcera, que seria essa perfuração, esse dano à córnea. Então, o que a gente mais atende até o clínico, porque o clínico geral, ele faz esse atendimento prévio, Ele consegue aí controlar a dor desse animal e nos passar, destinar ele a um oftalmologista. Sim. Mas ali naquele primeiro atendimento ele consegue entender. Então, a casuística maior seria esse dano, secundário, externo e interno, que são esses problemas sistêmicos, que esse animal vem tendo aí doenças internas, sejam elas voltada a parasito, como eu citei, Doença carrapato, leishmania, há questões também endócrinas, hormonais. Que nesse caso aí da doença, assim, ocular ser secundária, mas assim, ela é bem visual, doutora? Ela é visual. Inclusive, assim, a vista do pet fica bem embaçada. Eu conversei com outra médica veterinária falando sobre a questão da doença do carrapato e ela explicou exatamente isso. Que, no caso, o problema no olho, ele geralmente, no caso da doença do carrapato, você sabe que é a doença do carrapato porque você está vendo várias questões que estão interligadas. Várias questões que estão interligadas. Mas principalmente a inflamação. A falta de apetite, o animal está apático, o olho lacrimeja, fica aquela coloração diferente, embaçada, Isso. Aí já vai para os sinais clínicos que ele apresenta ocular. Isso. Aí a médica disse, tratando a questão da doença do carrapato, aí você vai ver se realmente a causa era a doença do carrapato, para depois vir a tratar essa doença ocular, não é isso? Então, uma coisa vem atrelada à outra. Aí é isso que eu chamo a atenção. Geralmente, acontece concomitante.
né? Como eu falo, biologia não é exata, né? Uma não é dois, na veterinária é diferente. Então, você percebeu que esse animal tá com um problema oftálmico ali, destine ele ao oftalmologista. Porque esse animal, por questão de horas, ele pode vir a perder a visão. Perder a visão. Porque há uma inflamação grande, né? Trazendo aí para a hemoparasitose, que foi o exemplo dado. Como eu disse, ele pela nomenclatura, hemoparasito, ele vai ocasionar danos nas células sanguíneas, vasos, né? Irrigação vascular. O olho, ele pela sua anatomia em si, ele tem contato até com o sistema nervoso central, né? O nervo óptico. Então, trazendo isso, a inflamação em si, sistemicamente nesse paciente, vai estar disseminada e vai chegar até o olho. Isso vai dar uma inflamação, vai mudar a pressão intraocular, que é uma outra, né, avaliação clínica que a gente percebe que aumenta ou pode diminuir, que o oftalmologista faz essa aferição. Pode vir aí desencadear, que a gente fala, né, efeito dominó, uma úlcera por conta dessa inflamação. O animal pode vir perder a visão, sim. Então, o clínico, quando chega ali esse paciente com a doença do carrapato, né, como eu falei, as coisas não são isoladamente, elas não acontecem isoladamente. Vai ter que ter esse olhar, tem que ter esse olhar de saúde única, de One Health. Os contactantes desse paciente. O local onde ele vive. Né? A alimentação. Né? Então, como você disse, só reforçando, tá tudo interligado, minha gente. Interligado. Não adianta a gente querer fazer um tratamento de forma isolada. A médica falou, então você tem que entender, ter esse entendimento. Eu quero só tratar o problema do olho porque visualmente tá me incomodando. Não. Mas aí a médica vai fazer a avaliação e vai dizer, olha, a gente precisa tratar dessa forma para que o animal venha voltar a enxergar. E perceba que a interligação está até com os próprios profissionais, os colegas, né? De ajudar aquele paciente. Sim. Então, aquele clínico atendeu, né? Precisa de uma ajuda oftalmo. Eu tô falando oftalmo que é minha área, mas não, tem uma questão endócrina. Porque agora a veterinária também está se expandindo. Várias especialidades, né? Nossa. Assim como a medicina humana, que o pessoal fala, não sabia ortopedista, que nutrólogo. para animal. Tem, sim. Tem oftalmologista, cardiologista, dermato, odonto. Isso. Aí a gente vê do modo geral, né? Que por isso falo clínico geral, porque o clínico eu falo sempre, ele é aquele nosso parceirinho, né? Parceiro de nada. Eu, antes de ser oftalmologista, sou clínica. Eu também faço atendimentos clínicos, né? E a maioria dos casos são encaminhados por esses colegas. E assim, gente, esse animal vem para tratar o olho, mas a gente está tratando e ajudando esse colega clínico a resolucionar a questão oftálmica. Mas a clínica em si são de mãos dadas. Né? Tá todo mundo tentando ajudar aquele paciente. Então, aí eu já trago, né? Tá tudo interligado, não só a One Health, mas as profissões, os colegas também. E até para solucionar o caso, né, do animal de forma mais rápida. Doutora, me tira uma dúvida. Eu tô falando como tutor e como leiga mesmo. E como, muitos dos nossos, né, daqueles que nos assistem, dos nossos internautas, têm dúvida também. No caso, o animal desenvolveu a doença do carrapato, né? Foi infectado, enfim, e deu aquele problema no olho. Tem muita gente que pensa, o animal ficou cego. Ele pode ficar cego, ele pode voltar a enxergar? Como é que funciona isso aí? Então, nas minhas redes eu até publiquei recentemente um caso que eu atendi, que a gente fala glaucoma, né? Que é a perda visual aí por conta dessa pressão intraocular alterada. Secundária é a uveíte, que a uveíte é a inflamação desses vasos, né? Uveais ali. E o animal, ele se batia, ele não conseguia andar direito. E se ele tinha doença do carrapato e estava com esse problema nesse estágio? Já tinha feito o tratamento. E a outra atenção que eu falo, aqui reforçando essa questão dos hemoparasitos, principalmente carrapato. O animal não tem cura parasitológica, né? Isso é dado, né, questão de estudo científico. Ele consegue diminuir os sinais clínicos, mas tem animal que fica crônico com o parasito lá, né, atenuado. Caramba. Então, ele pode, num outro momento, ou se reinfectar, ter um novo contato com o carrapato, sim. né? Que aí pode acontecer. E pode acontecer. E é por isso que reforçamos, né? É prevenção, não é para aparecer carrapato no animal. Você tem que manter essa E existem várias formas de prevenir. Eu conversei com outra médica veterinária, ela explicou, gente, tem muitas maneiras de você prevenir. É muito mais barato, é muito mais rápido. Isso vai ajudar muito na saúde do animal para ele... Prevenção sempre é o melhor caminho. Sempre. Prevenção é a solução, sempre.
E porque aí, quando chegar já com a doença, né, a gente vai tentar tratar os sinais clínicos e diminuir a chance de perder, né, essa visão. Sim. Apesar que, em comparação agora, né, entre cães e gatos, a visão pro gato, ele é muito visionário. O gato, ele é mais visionário do que o cão. O cão, a visão dele tá maior na questão audição e olfato, Sim. e cheiro, Uhum. né? Então, a perda, às vezes, visual do canino não vai ser tão, né, comparando ao gato, danoso para ele. Felinos sentem mais, porque eles são bem mais visionários. Mas, assim, claro, né, todos eles têm essa... A questão do oftalmologista é essa, não perder o olho. Não perder. Mas a gente vai ter casos... Minha luta será essa, né? a Eu, luta como é essa. oftalmo... Até aquela chancinha final, a gente luta pra realmente o animal não perder esse olhinho. Mas vamos ter casos que sim, que vai ter que passar por enucleação, né? Porque tem a enucleação retirada desse Caramba, olhinho. sim. Por traumas, por outras questões, né? Que aí já seria outro podcast, mas assim, acontece, né? E a gente faz o que pode, né? E dando essas instruções pros seus responsáveis desse animal. Pros tutores, para que haja prevenção. Porque a prevenção, ela sempre será o melhor caminho. E tá tendo esse acompanhamento oftalmologista é imprescindível. Porque indo para aquela clínica oftálmica que a cada 6 meses, mais ou menos, que eu indico, a gente faz um check-up. Como eu falei, a maioria das doenças oftálmicas são secundárias a algo. Ela não vem sozinha, ela não vem isolada. É como fala, né? A pele e os olhos é o espelho da saúde. Não é diferente dos animais. A gente percebe quando aquele olhinho tá mais baixo, lacrimejando bastante, né? Qualquer lacrimejação a gente já percebe muita remela, não é mesmo? Seria a remela, né? E tem a questão intrínseca também da espécie, né? Tem raças e espécie também. Então, tem raças que têm mais predisposições a algumas, né, doenças, por exemplo, oftálmicas. Pug. O pug, né? Os braquicefálicos. Chihuahua também, que tem um olho bem, né? Acentuado. Mais assim. Acentuado, a gente fala buftálmico, né? Como é o nome? Buftálmico. Buftálmico. Que ele é mais Nunca que eu soubesse que era esse termo, mas sempre aprendendo. Mas, na verdade, não é que o olho é grande. Na verdade, a pálpebra... É a anatomia do próprio focinho, né? Do próprio rosto, né? Do animal. Então, ele acaba tendo uma sobra de pálpebra. Que aí tem até umas questões de plástica, né? Faz plástica também, né? O oftalmologista faz plástica. Plástica para diminuir, Isso. Caramba! Porque o que acontece? Quando esse olho tá muito proeminente, ele tá mais fácil a ter dano, né? Externo. E sim. a lubrificação dele fica exatamente. baixa. E assim... E aí consegue, né? Não consegue fazer essa lubrificação boa, ou então resseca rápido. Por isso que fala o olho seco, tem a predisposição maior. Quando a gente faz essa plástica, que a gente fala, né? A cantoplastia. Caramba. Consegue geralmente, quais são os cães que mais têm essa incidência de fazer essas plásticas? Os braquicefálicos, o pug, o shih tzu, lhasa, né? O chihuahua também? Chihuahua também. Porque a minha chihuahua, ela tem cada lapa de olho que eu vou lhe dizer, viu? O pessoal até tira onda. Tem, né? O olhinho mais buftal. Sim, aí, doutora, eu falo isso porque também os braquicefálicos passam por um procedimento que é para respirar melhor, que eu não sei o nome científico. Isso. No nariz, né? A rinoplastia, se eu não me engano. Pronto. Aí já é outro caso. É outro caso. Mas faz sim. Eles têm outros problemas respiratórios por conta mesmo da anatomia respiratória deles. Dentro desse assunto, né, de oftalmologia, eu já fiz alguns resgates de gatinhos, por exemplo, filhotes, que estavam com aquele olho estufado, olho, né, bem... Proeminente. Então, assim, em alguns casos dá para recuperar, quando está naquela fase inicial do problema de saúde, e em outros casos perde-se o olho, faz a enucleação. E eu já resgatei uma gatinha que ela estava numa situação tão crítica, né? Eu acho que é questão de bacteriana, né? Porque infecção... Que fica exposto, exato, né? fica exposto, o pet ficou, né, totalmente vulnerável, estava na rua. E aí acabou perdendo esse olho. Isso acontece porque do olho, né, ficar proeminente. Sim. No caso de filhote, quando a gente encontra um monte de filhote, a gata deu cria, um monte de filhote, tudo com o olho... Pra fora. Então, dizer assim exatamente o que é, né? Acaba comumente, né? Comumente acontece. Por isso que é importante esse animal chegar, controlar a dor, né, desse paciente. Que e dói, avaliar, né? Dói. Porque tem gente assim que vê, o gato não tá gemendo, mas... E tá até brincando em alguns casos, né? E o gato, ele
para ele demonstrar dor pro seu tutor, Eu sei. é muito, muito... Eu ele sei. já está realmente... Porque eu já tive gato que Eles ele não estava numa demonstram situação tanto. crítica e eu só percebi que ele estava na situação crítica porque ele fez xixi e saiu sangue. Né? Que eu estava viajando, um animalzinho que ele tinha um problema de obstrução urinária, enfim. Foi um animal, era um persa. A vida inteira, problema urinário, mudei ração, enfim. O final da vida dele foi. Acabou morrendo por questão da... Foi retirado o fecaloma, né? O problema lá foi feita a cirurgia, mas não recuperou, ele já era um gato idoso e eu acabei perdendo. Mas a gente sabe, assim, das dificuldades, né? Em relação aos cuidados e como o gato reage diferente do cachorro em relação à dor. Sim, e é esse olhar que a gente pede, né? E essa parceria com os tutores. De ter esse olhar de, doutora, ele tava assim, não comeu hoje, o olhinho tá lacrimejando mais. Isso. Então, qual é o momento de procurar? São nesses que você conhece, né? O seu dono, né? O dono conhece o seu, né, filho de 4 patas, porque muita gente tem como ente, sim, da família. Mas voltando ao assunto, né, em relação à proeminência desses filhotes, pode estar atrelado também, né, além do trauma, né, até na hora ali da retirada desse feto, né? Isso, na hora do parto, né? Do parto, né? Fazer essa pressão, acaba fazendo essa compreensão, pode estar atrelado. Na hora que ela tá fazendo a força? Na hora que ela tá fazendo, o espaço, tudo isso. Pode estar atrelado também até parasitos, né? Verminoses, inflamações. Tem doenças parasitárias, por exemplo, que elas passam da mãe pro feto. Sim, né? sim. Não é tão comum transplacentária da gata, mas a cadela, sim, né? Por exemplo, a hemoparasitose, a doença do carrapato, tem filhote que já nasce com ela. Caramba, sério, não sabia. Não precisa ter o carrapato, não. Meu porque Deus. já passa da mãe pro feto. Passa, porque tá o sangue circulando, né? Transplacenta. Na placenta, passando pro feto. Meu então, Deus. tudo isso. E aí, às vezes, o doutor fala, mas doutor, não vi carrapato. Mas é sempre Mas ele pode assim. nascer. Eu não vi carrapato. Meu pet, ele é tão bem cuidado. Tá, mas você faz a prevenção, porque não adianta você dizer que levou para passear, não observou as patinhas, não observou nenhuma região e dizer, meu pet tá super saudável. De repente, ele adoece. E a gente não, né? Os tutores falam, a gente fala desse carrapato em si, mas a pulga também, ela transmite, que é um vetor, Caramba, né? é Não, pulga. a gente fala doença do carrapato porque é geral, mas são... Ninguém né, fala muito na pulga. Mas a pulga Que tipo de transmissora. doença que ela pode transmitir? Ela infectada, ela pode transmitir para o animal. Que tipo de Essas hemoparasitoses, esses agentes infecciosos, né, como bactérias. No gato é mais comum, porque a pulga, Sim, ela gosta mais do sangue do gato, né, como a anaplasma, Eu com minhas dúvidas, mas por quê? Por que gosta mais do gato? E lêndiazinha também, né, doutora? E aqui tem o piolho também do gatinho. Cara. Mas pode, de acordo com a infestação no ambiente, a pulga ela é mais infestidiosa, né, no ambiente, ela pode também infectar E sem contar que é difícil da gente conseguir controlar. E não controlar. É impressionante. Né? Ver. São Que muito ela é bem rápidas. pequenininha e rápida. Porque assim, o carrapato, ele tende a ficar lá, né? Pregado na pele do bicho. porque A pulga, ela sai pulando. Se você não tiver como eliminá-las, fica difícil. Fica. Então, todos esses, né? Todas essas informações, a gente sempre pede, né? Que o tutor não fique envergonhado em falar, eu vi esse carrapato, vi essa pulga. Sim, não tem pra quê, Até minha porque, gente? mesmo fazendo, nada é 100%. O mesmo doutor tem que ser verdadeiro com o médico Tem veterinário. que ser, a gente tá ali para ajudá-lo. E mesmo fazendo, nada é 100%, fazendo a prevenção, né? A medicação. Não tem eficácia, nada é 100%. Mesmo fazendo, tem aquele tutor cuidador. Existe a possibilidade. Infelizmente. Até porque, né, parasito tá em todo canto e eles se proliferam muito rápido, principalmente nessa fase de verão, primavera e verão, né? A gente tá aí com outras problemáticas também, né? Doenças vetoriais como a dengue. Então, assim, eles conseguem viver no Brasil, que eu falo, o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus, e os parasitos adoram, porque é uma região tropical que eles proliferam amam. mais. E aí, atrelado a isso, a oftalmologia, né? A gente tem uma casuística muito grande em cães e gatos, voltada a problemas oftálmicos. Os atendimentos que você realiza são mais em cães ou gatos, assim, oftálmicos, aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas, eu sou muito gateira, né? Tenho uma filhinha, a Maia, mas atendo de modo geral. A oftalmologia, ela é boa por isso, né? A gente consegue abranger aí todos os animais, né? Mas aqui em Maceió eu consigo atender mais cães. Eu percebo que a população, né? O pessoal
E tem mais cães. Exatamente, assim. Voltado Felizmente, está aumentando o número de pessoas criando gatos. Por quê? Isso. Porque gato tem aquele tamanho padrão para apartamento. Isso, tem toda essa questão social, socioeconômica. Exato, socioeconômica e também das pessoas dizerem, é mais fácil de cuidar um gato. Porque muitas pessoas, Bruna, imagino que você receba essas informações, estão mudando seu pensamento com relação aos gatos. Sim. Porque aquela ideia de, gato é um animal independente. Gato é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu crio e sei como é. Então, assim, as pessoas estão mudando o seu conceito, estão desconstruindo a ideia de que o gato não gosta de pessoas. Mas ele sim gosta. Gostam, e sim. é de fácil manuseio, né? E precisa dos mesmos cuidados como os cães. E são super limpinhos. Né? Super limpinhos, né? Higiênicos. A questão de limpar a caixinha de areia. Por exemplo, eu acho que com você acontece com a Maia. Porque com as minhas, se a caixinha estiver suja, não entram. Não entram, ficam reclamando. Quando muda a areia, eles prontamente já vão fazer suas necessidades. Eles são evoluídos, a gente fala que são seres evoluídos. Demais, assim como os cavalos também, né? E alguns animais silvestres, que eu também faço atendimento em parceria, né? Em contribuição com o IMA, né? Alguns aves de rapina, né? Que eu gosto muito, gavião, coruja. Então, a gente, né? Consegue a oftalmologia abranger, né, todas essas espécies animais e a parasito também, trazendo para minha área da pesquisa. Você junta tudo, eu então junto maravilhoso. Os dois junta a ciência animal, junta a oftalmologia veterinária e é isso aí. Doutora, eu queria que você, né, a gente está encerrando, eu queria que você desse um recado às pessoas com relação à prevenção mesmo, né, para a questão da visão, dos olhos do pet. Eu queria que você deixasse um recado para que as pessoas, né? Se eu perceber que o olhinho do meu pet está diferente, a quem eu devo procurar, a quem eu devo recorrer, não agir procurando simplesmente no Google, né? Automedicação, porque isso pode fazer com que o animal perca a visão. Sim, sim. Bem, né? Você que está ouvindo esse podcast, muito enriquecedor. Os olhos, né? Como fala, é o espelho da saúde. E você percebendo que o seu animalzinho está com essa problemática, seja o olho mais vermelho, querendo coçar, lacrimejação, né, exacerbada, ou até outra questão mesmo clínica, né, que você tem esse veterinário clínico de confiança, né, oriente-o sempre a procurar, né, a prevenção, né, procurar sempre a prevenção, seja ela para esses parasitas, como eu citei, em relação a verminoses também, a desverminação correta, com esse clínico que vai estar ali te orientando, e ocular, destinando aí a nós, oftalmologistas, para estar ajudando vocês a não chegar aquele impasse já da urgência e emergência, né? O animal já perdendo a visão. Então, ter essa periodicidade, esse cuidado, né? Principalmente para essas raças que são mais sensíveis, como a gente comentou, dos bracocefálicos, se tem a tendência a ter esse olho mais seco. Entender que eles sentem dor, né, doutora? Eles sentem dor, eles não falam, mas eles demonstram pelo olhar e pelo seu gesto que eles estão... Comportamento, que eles estão precisando dessa ajuda. E a gente está aqui para isso, para ajudá-los e ajudar, né, os seus responsáveis e seus tutores. Bruna Costa, muitíssimo obrigada por você estar aqui conosco. Você que agora é quase uma alagoana, baiana aqui, que está fazendo parte desse nosso... coração. Está enriquecendo a medicina veterinária aqui em Alagoas. Eu só tenho a agradecer a você e até uma próxima oportunidade. Gente, o nosso podcast se encerrou e eu agradeço a vocês por terem assistido até o final. Até a próxima. Tchau. Programa Pet Vida. Apresentação Deise Nascimento. Produção Produtora Maná. Estúdio Cacast. Um oferecimento Petit Nature. A melhor alimentação natural para seu cão e gato.